Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live hoje num dia super especial, um dia maravilhoso, um dia de celebração e nós precisamos celebrar. E é para isso que nós estamos aqui, iniciando a nossa temporada de lives, em especial ao mês da mulher. E hoje eu trago duas convidadas especialíssimas, pessoas que tem uma jornada incrível como mulheres, como pessoas, uma jornada de superação e hoje elas vêm compartilhar aqui com a gente essa história, essa jornada. E hoje o tema é incrível, gente, dependência emocional e emagrecimento. Isso tem relação? Vem pra cá, vem com a gente, que nós vamos falar sobre esse assunto e eu já estou chamando a minha convidada especialíssima, Sandy Carvalho e Simone Diniz, são as duas. Vamos lá. Sandy, convidando, dando essa minha colega e amiga muito especial, onde nós nos conectamos desde o primeiro momento. Ela tem uma história maravilhosa. Seja bem-vinda. Boa noite! Tudo bem? Tudo, Graças a tudo Deus. jóia. Vamos celebrar o Dia da Mulher como nós merecemos, inclusive honrando a nossa ancestralidade. Mulheres que passaram por tantos desafios que abriram caminhos para Verdade. nós estarmos aqui hoje, celebrando esse dia, celebrando esse momento, celebrando quem nós somos e quem nós poderemos ser ainda mais, porque o céu é o limite, não é, minha amiga? Nossa, já chegou dando uns tiros assim, ó. É verdade, o céu é o limite. O céu. Mas boa noite para quem vai entrar, para quem for entrando. Eu me chamo Sandy, tenho 30 anos e sou educadora física, sou também terapeuta e vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é a dependência emocional. Mas, e o que ela tem a ver com sobrepeso, né, com o emagrecimento. Mas antes eu quero nos parabenizar por sermos mulheres, né, porque hoje é o Dia da Mulher, mas eu acho que isso se aplica a todos os dias. Inclusive, estou numa transição de me descobrir mais como mulher, descobrir o quão é bom ser mulher, né, e descobrir minhas potencialidades como mulher. Mas a gente vai falar hoje sobre a dependência emocional. Boa noite, Si. Quer se Simone, apresentar? Dar um oi? Como vocês seja estão? bem-vinda, Si, seja Obrigada. bem-vinda. É com muito orgulho que eu recebo duas grandes mulheres, minhas colegas de profissão, minhas colegas de mentoria, minhas amigas, onde nós temos muitas coisas para contar para as nossas seguidoras. Então é um prazer e uma honra tê-las aqui hoje num dia super especial e nós celebrarmos aqui o Dia Internacional da Mulher com as nossas histórias. Seja bem-vinda, Sandy, seja bem-vinda, Simone. Obrigada, obrigada. Tô mandando aviãozinho aqui, tô chamando aqui o povo. Vamos chamar o pessoal aqui. Um prazer estar aqui, gente. Parabéns pelo dia. Esse dia que marca tantas lutas, né, nós mulheres. Então, que seja um dia a mais. A gente sabe que todos os dias são dia das mulheres, mas que seja um dia aí para a gente tornar mais relevante ainda nossas lutas, nosso valor, nossas virtudes. Exatamente. O nosso tema hoje é um Exatamente. tema bem polêmico, assim, um tema bem delicado também, não é, meninas? A dependência emocional e o emagrecimento. O que a dependência emocional acaba fazendo com o nosso corpo. E aí eu gostaria que a Sandy falasse um pouco sobre isso com a gente. Vamos falar, vamos começar. Então, o que é a dependência emocional? A dependência emocional é quando eu coloco a minha vida, as minhas escolhas, tudo que eu tenho em função do outro. Eu dou tudo na mão do outro e eu só sou feliz se o outro me disser que eu sou feliz, né? É um distúrbio de prioridades. Então, eu sempre coloco os outros na minha frente, na hora de escolher, na hora de agir, na hora de pensar. E aí, o que isso vai ter de ligação com o emagrecimento?
Quando eu coloco todas as minhas fichas na mão do outro, eu estou mostrando para o outro que ele tem o controle. Mas por que eu quero que o outro tenha o controle, ou que ele esteja no controle? Porque lá no fundinho, eu sinto um abandono, eu sinto uma carência, eu sinto uma necessidade de reconhecimento, né? Eu não quero ser rejeitada. Então, por medo de sentir tudo isso, eu coloco as fichinhas na mão do outro. E aí, o que vai acontecer? Qual que é a válvula de escape mais rápida que a gente tem hoje? A comida. Então, digamos que nós começamos a comer as nossas emoções, né? Aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, né, Lu? E, enfim, envolve toda uma questão energética, também tem o ambiente, né? Porque se eu vivi num ambiente onde a minha mãe agia dessa forma, para mim parece natural e eu vou repetir esse padrão, né? Exatamente. Inclusive na questão do comer, da ligação com a comida, da relação que eu tenho com o comer. Mas também tem aquelas pessoas que comem pouco e mesmo assim têm o sobrepeso. E por que essas pessoas têm o sobrepeso mesmo comendo pouco? Porque a maioria delas tem a necessidade de carregar os outros. E eu não consigo carregar os outros sendo magrinha. Eu preciso ter força, né? Eu preciso ter um corpo forte para dar conta de carregar os meus problemas e as minhas dores e a dor do outro, certo? Então, o corpo, ele vai dizer tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente sente. Ele vai mostrar, ele vai ser um reflexo da nossa mente. Você quer falar alguma coisinha, Lu, sobre isso? Então, nós honrar, às vezes as mulheres honram a ancestralidade delas, e como a gente abriu a live dizendo que nós estamos aqui hoje muito orgulhosas de sermos mulheres e felizes porque nós gostamos do nosso papel feminino, nós gostamos do que nós fazemos, então nós somos, vamos dizer assim, a nossa jornada com todos os percalços, hoje nós honramos o que nós passamos e o que nós nos tornamos. E muitas vezes tem mulheres que elas acabam honrando a ancestralidade dela nesses excessos. Porque a minha avó era dependente emocional do meu avô, onde nós vivíamos em outras épocas, não é? Então a palavra do homem era muito mais forte que a palavra da mulher, assim como os sentimentos do homem prevaleciam aos sentimentos das mulheres, e isso tudo foi virando crenças. E hoje a gente sabe que são crenças limitantes. E acabou se tornando, durante um período de tempo, cultural. Até o momento que essas correntes se libertaram e que veio uma revolução industrial, onde a mulher foi ao mercado de trabalho, começou a conquistar seus espaços, porém, ainda existem algumas pessoas com essa dependência emocional, e tudo isso acarreta uma série de coisas, entre elas a autoestima. E depender emocionalmente da palavra de um terceiro, da palavra, num apoio de uma outra pessoa. E esse apoio pode ser um cônjuge, um namorado, um noivo, ou mesmo uma outra pessoa onde se cria uma relação emocional muito forte e ela não consegue se libertar e ver o que ela deseja para ela, o que ela quer para ela. Então, isso acaba sendo muito triste e as pessoas muitas vezes se refugiam aonde? Na comida. E aí a gente está honrando a nossa ancestralidade lá atrás. É a necessidade de aprovação, né? Exatamente. Mas isso também vai Quer muito falar, da cultura, né? Assim, a gente ainda tem uma cultura muito machista que ainda impõe para a mulher que ela tenha um relacionamento para se posicionar na sociedade. E muitas vezes ela acaba ali ou casando com a pessoa errada, ou tendo um relacionamento errado, muitas vezes de uma forma assim que não tem nem a ver com os valores dela, com a pessoa que não tem nem nada a ver com os valores dela, com aquilo que é importante para a vida dela, só para estar cumprindo esse papel, ou às vezes ela não quer cumprir, mas ela sente que, de certa forma, está excluída socialmente,
Isso tudo vai gerando emoções negativas, que se ela não começa a administrar, se ela não começa a voltar a atenção para isso, vai sim descontar na comida. E não é só na comida, né? Estresse, ansiedade, a gente sabe que obesidade não está ligada só à alimentação, está ligada a diversos fatores, o sono. Então, isso vem muito disso também. A gente já evoluiu em tantas coisas, né? Essa questão do papel no mercado de trabalho, essa questão dentro da família, da gente não precisar ser mais submissa. A gente também tem que evoluir nesse ponto, que o relacionamento ele é muito importante para a vida da gente, mas ele é uma escolha. A gente não tem que se sentir obrigada a ter alguém na nossa vida, porque a sociedade está ali impondo para a gente, né? Então, isso também é importante. A mulher está sempre analisando na vida dela. E é como você falou, Exatamente. tem que saber onde começou toda essa dependência emocional de uma pessoa, ou de si mesmo, ou de alguma coisa, para estar ali cortando o gatilho. E a gente Uhum. gostar e apreciar a nossa companhia, não é? Isso aí também, como é importante. É, Sim. quando se desfaz essa dependência emocional das demais pessoas, isso não necessariamente é um cônjuge, às vezes com relação de mãe e Uhum. filha, ou de Mãe e filho irmãs, é muito. ou de amigas, não é? E aí tu usufruir da tua companhia, tu gostar da tua companhia e Sim. te perceber e reconhecer os seus sentimentos, porque muitas vezes nós vemos os abusos acontecerem, inclusive em locais de trabalho, e aí as pessoas não conseguem identificar qual é o sentimento que ela está sentindo. E aí que causa uma dependência emocional, porque a gente não consegue perceber se aquilo é uma tristeza, se é uma angústia, aquele assédio que a gente sofreu. E isso vai criando uma relação de conflito interno muito grande. E aí vem, às vezes, o escape, que é a comida, os doces, os alimentos gordurosos, e isso acaba impactando gravemente o nosso corpo, não só por uma questão de estética, mas também por uma questão de saúde ou de doença. Uhum. Uhum. Eu tava vendo. Exatamente. E pode falar, sim. Não, fala depois eu falo. Tá. Papo de mulher. O que você falou sobre a relação entre mãe e filho, né? Esses traços de abandono, de rejeição, eles começam lá na infância, né? Então é quando a criança ela sempre busca a aprovação e o reconhecimento da mãe e do pai, mas ela não entendeu que ela já está adulta e que ela não precisa mais buscar isso, né? Ela tem que carregar a raiz, ela tem que ser grata à raiz, mas ela não tem que voltar para trás para viver em função da raiz, né? A raiz, ela nos dá a força para a gente ir para frente, para a gente continuar dando os frutos, certo? Só que se eu vivo em função da raiz, como que a gente vai olhar para frente e como que eu vou fazer os frutos vingarem? Não Uhum. vai acontecer. E aí fica ali naquele mundinho, aquele ciclo vicioso, né? Tentando sanar aquela sensação do abandono, aquela sensação da rejeição, querendo ser reconhecido pela mãe e pelo pai, mas as pessoas não estão entendendo que elas já são adultas, né? Aí vai descontar no quê? Na comida. É o que eu Então, digo, é como se fosse um círculo, assim, né? Ele vai sempre se repetindo. é o que eu digo de aprender a adultecer. Porque quando nós somos crianças, até os 7 anos de idade, nós não temos nem o nível consciente formado, está tudo a nível Uhum. inconsciente. Então, o que que acontece? A criança, ela não tem responsabilidades, ela não tem consciência, ela não tem defesas, e aí nós crescemos. Porém, as pessoas crescem, mas não adultecem, não esquecem de Exatamente. adultecer e carregam aquela criança desprotegida, insegura, carregam com elas. Só Uhum. que chegou o momento de nós adultecermos, não é? E nós tratarmos dessa criança ferida, dessa criança insegura, dessa criança triste, dessa criança angustiada, dessa criança que se sentiu abandonada. Mas hoje nós temos uma autorresponsabilidade e nós precisamos praticar o nosso autocuidado para cuidar daquela criança e depois vir a adultecer. Sim.
E eu estava vendo uma Exatamente. palestra, eu não vou lembrar agora o nome da neurocientista, mas se alguém quiser depois, só me perguntar que eu dou uma olhada lá. Mas ela estava falando que essa questão da dependência emocional que a gente joga na comida, ela é agravada com essa pressão social que muitas vezes pessoas, celebridades impõem de corpo perfeito. E autocobrança também. E que a gente tem que ter muito cuidado com dieta. Aí eles fizeram várias pesquisas lá. E aí, inclusive, uma que a gente sempre fala lá no Safe, né? Que as pessoas que fazem dieta, apenas 5% conseguem manter o peso corporal. A maioria volta a engordar de forma até pior. A dieta, ela também é um gatilho emocional, pode desencadear um gatilho emocional e piorar a situação. A gente tem que ter muito cuidado. Então, ela até fala da questão de comer consciente. Quando você for comer, come até ficar saciado, mas come de forma consciente, sem distração. Porque você tem que comer até ficar saciado. E também a qualidade do que você come. Você também tem que prestar atenção. Para que você está colocando aquilo no seu corpo? A gente tem que criar essa consciência. Porque se a gente tenta fazer dieta, e isso, eu lembro que esse ano, não, o ano passado, eu sei que o ajuste que estava faltando para eu chegar ao meu peso, aquelas coisas que a gente tem, né? Eu quero ter o peso de quando eu não tinha filho, né? Uma meta. Né? Meu peso está normal, tá tudo bem, mas a gente tem essas coisas, né? E aí o ajuste alimentar, por causa da rotina. E aí a nutricionista perguntou assim para mim: posso tirar tudo aqui que eu analisei que está te atrapalhando? Pode, eu tô corajosa. Aí ela tirou cuscuz, tirou tapioca, tirou pão integral, minhas amigas. Falei pra ela, E vamos como é voltar. que foi? Como é que foi Eu comia administrar essa mandioca, comia situação? inhame, comia batata doce. Mas chegou num ponto que eu falei, eu quero meu cuscuz. Entendeu? Então, começou a piorar a situação. Ela falou, não, então vamos dar uma alterada aí, senão você vai ficar doida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Que a dieta ela também pode desencadear um gatilho emocional. A pessoa está tão louca por emagrecer, por ter aquele corpo que ela deseja, que ela não presta atenção, que ela está tirando o foco da vida dela das coisas que são boas também, e que ela está tirando prazeres que vai piorar a situação. E aí, então, que entra a questão de nós cuidarmos, não é, da nossa criança e do nosso adulto, quem que nós fomos, quem que nós somos e como que está essa relação comigo também. Eu estou dependente emocional e eu me satisfaço comigo, ou eu fico gerando sentimentos em relação a outras pessoas, a outras situações e me comparando com o outro também. Porque hoje na nossa sociedade a gente se compara muito com o externo. Então, eu tenho um corpo, Sempre inteiro. eu tenho um biotipo, eu tenho uma determinada idade, eu tenho uma determinada condição, mas eu fico me comparando com quem? Quem são os meus modelos? Com quem eu quero me modelar? Não é? Com mulheres mais novas, com mulheres de uma classe social diferente. Todos nós buscamos melhoras. Isso é do ser humano. Mas é importante e interessante nós termos a nossa comparação do que nós éramos há um tempo atrás, há um ano atrás, e o que nós nos tornamos. E a evolução, ela precisa ser assim. Nós nos comparando com a gente, conosco, buscando uma evolução, buscando um crescimento, buscando uma melhora e celebrando pequenas conquistas. Porque essa questão, as pessoas que são dependentes emocionalmente, elas não conseguem também celebrar pequenas conquistas. Elas acham que a celebração deve ser, ai, quando eu estou com um corpo escultural, quando eu estou com um corpo aceito pela sociedade, quando eu tenho um corpo bonito, sem celulite. Mas o que eu era há um tempo atrás, há 7, 8 meses, há um ano atrás? Então, isso também é importante, isso é fundamental. A nossa comparação ser com a gente mesmo. Sim, com certeza. Exatamente.
E é isso que você falou da comparação, é muito verdadeiro. A gente se compara o tempo inteiro com o quanto o outro sabe, com o corpo do outro, e a gente não olha para o nosso corpo. A gente mal agradece pelo corpo que a gente tem. O que eu trabalho muito com as minhas alunas é agradeça pelo corpo que você tem. Você quer ter o corpo do outro e você nunca vai conseguir ter o corpo do outro, porque é do outro, não é seu, né? E se a gente não for grato pelo que nós temos, nada vai acontecer. Exatamente. Aí volta de novo. Por que eu quero ter o corpo do outro? Porque lá atrás alguém me disse que o meu corpo não era legal, né? Ou porque eu queria agradecer, ou porque eu queria olhar para o outro, ou sei lá, ou ser o outro, porque eu ouvi a minha mãe dizer que minha irmã era mais bonita. Eu pego muitos casos assim também. A minha irmã era mais bonita, eu nunca ouvi um elogio, e a minha irmã é magra e eu sou gordinha. Cara, eu canso de ouvir isso. E é entender por que você precisa estar gordinha. O porquê você precisa comer tanto. E aí entra no que a Simone falou, do comer consciente. Você está comendo porque você lembrou daquilo que você já sentiu lá atrás. Eu tive tenho uma amiga que a gente fez uma chamada, né? Uma conversa para descobrir a causa do sobrepeso. Desculpa. E aí a gente foi caçando lá da infância, lá do comecinho. A mãe dela faleceu, ela tinha 8 anos. E ela ela falava que não conseguia tirar o pão. E aí eu fiquei assim, matutando. Eu falei, tá, qual que é a sua relação com o pão? Quem que dava o pão para você? Aí ela falou assim, era a comida que a minha mãe preparava pra gente. Porque ela preparava o prato preferido de cada um. E o dela era pão, não sei se era com mortadela ou era alguma coisa. Então ela estava comendo o pão, sentindo aquela necessidade que ela estava querendo suprir o vazio da mãe dela. Nossa. Então, por isso a importância do comer consciente. Por que eu estou comendo? Por que eu quero comer? Porque ela estava tentando suprir o vazio da mamãe dela, mas a mamãe dela não ia mais voltar, ela poderia suprir de outra maneira, né? Então, é olhar para tudo isso que está acontecendo e se perguntar, por que que eu estou fazendo isso? Para que eu estou ingerindo isso? É o ressignificar, né, Sandy? Exatamente. E tu sabe E é super necessário, né? E tu sabe que agora, comentando isso, eu lembrei um caso de uma aluna minha também, que ela queria entrar num processo de emagrecimento e ela emagrecia até um determinado ponto. Depois daquele determinado ponto, ela não conseguia mais emagrecer. E aí começam as investigações. Começam as perguntas, começam a saber os porquês. E aí o que aconteceu? Ela e a filha dela estavam fazendo uma reprogramação alimentar. Estavam adequando a alimentação delas com o objetivo das duas emagrecerem. Porém, no decorrer do processo, a filha dela veio a óbito. E aí, a partir de então, ela não conseguiu mais emagrecer por conta dessa questão. Que tudo reportava a filha, aos sentimentos, aquele projeto que elas tinham das duas juntas. Então, tudo isso acabou que interrompia o emagrecimento dela até determinado ponto. Então, olha só, gente, como todo esse aspecto emocional e a gente reconhecer o nosso sentimento, reconhecer a nossa emoção é importante em todos os processos da vida. Hoje nós estamos falando aqui de emagrecimento, mas são em outros aspectos também, da gente se trabalhar, reconhecer, se acolher, se tratar com gentileza e com amorosidade. E aí, então, foi se trabalhando esse processo dela, as roupas delas estavam muito largas, e aí ela começou a ver as fotos da filha dela, e a gente começou a trabalhar como ela te veria feliz estando no corpo que tu gostaria de estar. Ela estando no corpo que ela gostaria de estar, que é um corpo mais magro. Ajustando as roupas, se sentindo bem ao se olhar ao espelho, fazendo as pazes com o espelho, porque tem muitas mulheres que elas entram nesse looping e elas não conseguem nem se apreciar perante o espelho. Então, isso é tão forte, não é?
E é tão importante a gente reconhecer esse sentimento, essa emoção, esse trabalhar em prol do objetivo que nós queremos. Lembrando, mulheres, que nós merecemos isso, nós somos merecedoras, mas é importante a gente se sentir merecedora também. Nossa, isso aí que você falou, Lu, eu lembro quando, porque assim, eu precisei passar por um processo de engordar, de saber o que era obesidade para entender. Porque até então, mesmo sendo profissional de educação física, eu julgava muito, eu achava que a pessoa tinha preguiça, que ela não tinha força de vontade, né? Então, quando eu passei pelo processo de engordar, depois de ter meu segundo filho, que eu fui entender. Gente, eu me olhava no espelho e falava assim, nossa, mas tu tá gorda, hein? Mas você tá horrível. Não consegue nem colocar uma calça jeans. Eu falava para mim essas coisas. E eu ainda falava assim, eu só tenho prazer quando eu como. Eu me detonava assim na frente do espelho. Quando eu me olhava, porque eu não tinha nem coragem de me olhar. Eu falei, meu Deus, como pode? Eu nem imaginava que isso passava na cabeça de uma pessoa que sofre com sobrepeso e obesidade. Eu nem imaginava que era dessa forma. Hoje a gente estuda, a gente sabe que acontece no sistema límbico, mas é dessa forma que acontece. A gente se olha no espelho e a gente não se elogia. A gente não Não se olha para as aceita. nossas virtudes. Porque o Exato, não processo se de aceita. emagrecer, ele também vai dessa questão de se reconhecer com virtudes independente do corpo que você tem, né? Porque nós somos feitos de mente, corpo e espírito, né? O corpo é só uma parte. E aqui nesse plano ele é importante, mas ele nem é, ele tem a importância dele, mas ele não pode ser o mais importante. Ele tem que ser importante no sentido da saúde, porque a obesidade, a gente sempre fala, né, a ponta do iceberg, vemos a consequência, a cascata de doenças quando a gente está sofrendo com a obesidade. Mas às vezes as pessoas até deixam de praticar um exercício físico, de se cuidar mais, porque elas se acham incapazes de emagrecer. Só que elas não entendem que mesmo que o processo seja muito lento, quando elas estão fazendo essas práticas com hábitos mais saudáveis, elas vão sentir mais vitalidade, elas vão desinflamar o corpo, elas vão viver mais. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Porque nossa vida não para, não é porque a gente está sofrendo com a obesidade que o nosso trabalho vai parar, que os nossos filhos vão deixar de existir, nosso marido, nossa família. Então, a gente tem que ter esse foco no agora para as coisas acontecerem de uma forma mais leve. Exatamente, tratar com leveza, não é? Curtir a jornada. Porque as pessoas pensam no ponto de chegada, né? Mas quanta coisa que a gente tem para apreciar, quantas coisas nós temos para aprender nessa caminhada que nós fizemos, porque tudo na nossa vida são aprendizados, tudo na nossa vida são lições, e isso que nos fortalece. É essa jornada que nos fortalece. Se hoje nós estamos aqui contando histórias de superação, foi porque lá atrás nós tivemos uma dificuldade e nós precisamos parar, respirar e tomar uma decisão. E as decisões conscientes, como elas são importantes e necessárias para a evolução, para nós conseguirmos essa inquietude que nos leva, como diz o nosso mentor, para o próximo nível. Sim. Exatamente. E é também o colocar limites, né? E dizer, beleza, eu amo essa pessoa, amo essa, amo, mas eu preciso me amar em primeiro lugar. E eu preciso colocar limites no outro. O outro só vai fazer comigo o que eu permito que ele faça, né? Então, se eu não disser o não quero, o não vou comer, o não vou fazer, não vai acontecer. Porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, uma pessoa que tem a dependência emocional, ela vai sentar para comer o pote de doce e às vezes ela só está comendo para tapar aquele vazio, ela nem queria o doce. Ela nem queria a panela de arroz com feijão. E às vezes ela vai pegar o que tiver na frente, né? Por quê? Porque não disse o que sentia, porque não entendeu o que estava sentindo. E aí deixo na mão da comida para trazer o prazer, né? O prazer imediato, que é o que a Simone falou. Eu só tenho prazer quando eu como. E é muito isso, eu escuto muito isso. Muito, muito mesmo. Mas é isso. Eu também gosto de estudar e eu vejo que as pessoas atualmente
E principalmente essas últimas gerações que vêm vindo, os prazeres efêmeros são muito mais feitos do que os prazeres a longo prazo. Porque o que eu quero para o meu futuro são as minhas ações do presente. E as pessoas estão na era do botão, então elas querem o imediatismo. Aperta o Sim. botão, liga o carro, aperta o botão, liga a TV, aperta o botão, liga o ar-condicionado, aperta o botão, vem o elevador, e aperta o botão, sai a água da torneira. Então as pessoas elas estão começando a se movimentar muito menos por uma questão de estilo de vida, de uma vida contemporânea. Não estão movimentando mais o corpo, porque não precisa mais, e querem tudo rapidamente acontecerem. As pessoas, hoje, nem a carreira elas querem mais construir. Jovens se formam e já querem ser gerentes, diretores de empresas, não querem passar por um processo que normalmente acontece e que é assim, porque os nossos erros são os nossos professores. E isso eu trago para nós mulheres hoje. O que nós erramos lá atrás foi o que nos fortaleceu, foi o que nos trouxe, não é, até aqui, trazendo esse fortalecimento, essa expansão de consciência e essas tomadas de decisões responsáveis com a nossa pessoa. Como nós falamos anteriormente, a Sandy e a Simone falaram, a gente cuida de muitas outras coisas e sempre nos colocamos à margem, sempre nos colocamos para depois. E aí, qualquer coisa serve. Sendo que, às vezes, o melhor pedaço a gente dá para o nosso marido, o melhor pedaço a gente dá para o nosso filho, e o melhor pedaço não só da comida, mas da nossa vida. Quantas de nós dedicamos a nossa juventude para uma pessoa que não nos valorizou, que não nos respeitou e que acabou fazendo estragos no nosso corpo? Então, às vezes, não é um pedaço de comida, não é um pedaço do dia, mas é um pedaço da nossa vida. E é um pedaço significativo. Então, hoje o nosso objetivo é trazer esse despertar para as mulheres que estão aqui nos assistindo, para que elas percebam, para que tirem os véus dos olhos e comecem a se cuidar, comecem a se olhar, comecem a se perceber, se respeitando, se valorizando. Porque quando nós nos amamos e nos respeitamos, nós somos respeitadas e somos amadas. O que vocês acham, meninas? Concordo plenamente. O exemplo começa de mim, e aí, quando outro começa a observar o meu exemplo, ele vai fazer comigo aquilo que eu permiti, né? Aí ele vai entender que ali tem limites. Ele não pode ultrapassar os limites. Porque eu me coloquei assim, porque eu mostrei que eu sou assim, né? Mas faz todo sentido. E o despertar da consciência, eu acho que isso vem acontecendo muito mais agora nessa era da internet, né? Que também traz uma facilidade de levar a mensagem para o outro. Porque às vezes eu conto a minha história, mas quem está assistindo vai falar, putz, isso acontecia comigo, então eu tenho dependência emocional, porque eu não sei dizer não para minha mãe, e eu não sei dizer não para o meu marido. Agora eu entendi. Então eu preciso me colocar em primeiro lugar, né? Mas são muitos fatores que envolvem tudo isso. Essa questão das emoções, dos sentimentos, do agir, do pensar. Mas o se tratar com mais gentileza e com prioridade, eu acho que é o que precisa ficar mais fixo na cabeça de quem estiver assistindo ou quem for assistir depois, né? É se colocar em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho filhos. Ok, mas se você não estiver bem, o seu filho não vai ficar bem. Se você não estiver bem, como você vai dar conta de cuidar do filho? Não vai dar. Vai ficar doente. Aí o filho fica como? Doente, porque sente que a mãe passa. Então, a gente precisa aprender a olhar para o ambiente, né? Que é o ecossistema. Também faz parte disso. E a gente Com também tem que certeza. observar se não somos nós que estamos causando isso. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, meu marido, pessoa extraordinária, quem conhece ele, tem os defeitos, todo mundo tem, uma pessoa extraordinária, mas
eu me colocava como vítima da situação, quando a gente passou a situação lá de falência da empresa, que é todo aquele processo, e eu sofrendo também com a questão da depressão e obesidade. Então, assim, eu me colocava como vítima e eu sentia prazer naquele sentimento horrível, eu reclamava de tudo e era eu que estava contaminando o ambiente. Porque meus filhos estavam ali, sempre dispostos a estar comigo, a brincar, e eu passava aquele estresse para eles. E a mesma coisa para o meu esposo. Eu até falo que se não fosse ele, já fosse outro, tinha saído fora, porque quem que aguenta? Então, a gente tem que É difícil. pensar um pouquinho nisso, se a gente não está criando esse ciclo que contamina a nossa casa. E o que a Lu falou é muito importante, por isso que a gente tem que olhar lá para a nossa história, para ver se isso não vem da mãe, da avó, da bisavó, o que está lá atrás que refletiu na gente, para a gente fazer uma autoanálise, um momento de autoconhecimento para mudar. Porque senão a gente Exato. não corta e a gente vai só perdendo as coisas boas da vida e vai ser sempre aquela pessoa, ah, aquela época que era bom, aquela época que era bom. Por que eu não aproveitei aquela época? Porque eu estava me fazendo de vítima. E aí o processo nunca acaba. Só E a piora, gente na acaba, verdade. e a gente acaba se tornando uma pessoa tóxica, não é? A Sim, gente acaba se É tornando uma verdade? pessoa tóxica, uma pessoa desagradável de convivência. E quem quer viver ao lado de uma pessoa que se vitimiza, que só reclama, que acha as coisas ruins, que nunca está bom? E isso acaba, e nós somos, lembrando que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E se nós formos conviver com pessoas pessimistas, negativas, reclamonas, nós vamos nos tornar assim. E se as outras pessoas convivem com a gente, é nós mesmo. O somos marido elas. começava a reclamar nessa época. Exato. Então, a gente começar a ter a autopercepção. Quem eu sou, o que que eu estou fazendo e o que que eu quero ser. Eu digo sempre para as minhas alunas, vamos ser as células do bem onde nós estivermos. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja com as nossas amizades. Então, é gerar esse ciclo de bem-estar. Quem não gosta de chegar com aquela pessoa super alto astral, que já chega, parece que ela animando a festa. Nem a festa, mas ela já chega sorrindo, já chega falando, dando uma energizada, enquanto que chega aquela outra para baixo, reclamando, xingando, vai no trânsito, não sei o quê. Então é começar a perceber, começar a ver o que está acontecendo e o que eu quero para mim, não é? E eu acho que isso é bem importante. Meninas, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O nosso horário já está esgotando, então para a gente Já? Passou já está rápido? muito rápido aqui, antes que a live caia. Então eu convido vocês a gente finalizar uma palavra final para hoje. Dependência emocional e emagrecimento, de acordo com as histórias de vocês. Eu acho que a palavra que eu deixo é prioridade. Então, a gente precisa se priorizar, independente de que o outro fique de bico e que o outro fique irritado, ele resolve a irritação dele, mas eu preciso resolver a minha vida, eu preciso resolver a minha saúde, então eu preciso me colocar em primeiro lugar, né? E acho que é isso que eu deixo. Perfeito, Sandy. Sim. O que eu deixo é coragem, que as mulheres não tenham medo de dar esse primeiro passo, porque muitas vezes depois daquela montanha, aquela escalada, ali tem um vale lindo esperando ali por você. E se você não tiver coragem para se desbravar, você não vai encontrar esse paraíso que está te esperando, não. Verdade. E o oceano é azul, porque depois que a gente atravessa a rua e que a gente vê que tem um mar azul nos esperando, a gente não quer mais voltar para aquela vida lá de trás. É ou não é? É verdade. É É verdade. verdade. Meninas, gratidão, namastê, muito obrigada por ter a companhia de vocês. E lembrando a nossa audiência aqui, aproveitando e fazendo convite, na próxima terça-feira nós teremos mais uma live, nós três juntas, falando das nossas histórias e falando para vocês como que a gente superou tudo isso. Gratidão, gente. Um beijo no coração Beijo. e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.
com Deus.